Aconteceu na Alemanha, nesse fim de semana, o segundo encontro da Frente Internacional de Brasileiras e Brasileiros pela Democracia e contra o Golpe. Representantes de 80 coletivos e grupos de 40 países na Europa, Estados Unidos, Austrália, Israel, Canadá e América Latina denunciaram principalmente o clima de perseguição instaurado no Brasil pelo governo de Bolsonaro. Quem participou e traz detalhes para a gente é Flávio Aguiar, direto de Berlim. Oi, Flávio, tudo bom? Boa noite, Thalita. Boa noite às companheiras que aí estão. Boa noite aos ouvintes, espectadores também da TVT. Boa noite, TVT, novamente. Bom, olha, de fato aconteceu esse encontro. Ele começou na sexta-feira, 16, terminou no domingo, por volta do meio-dia, 1h da tarde. Foi um encontro muito movimentado, muito apertado, dada a imensidade da pauta e o número de participantes. Eu diria que o total de participantes deve ter se atingido 250 pessoas ou mais. No momento de pico, na sexta-feira à noite, havia 230 pessoas lá presentes. É um exército de pessoas. Falhou nosso áudio, espera um minutinho, Flávio. Espera aí. Eu também... Voltou o nosso áudio, retoma um pouquinho, por favor. Eu também estava ouvindo uma trilha sonora aqui, um pouco movimentada, quase que eu saí dançando também. Mas, então, foram 230 pessoas no momento de pico, nesse encontro que se realizou na sede da Fundação Rosa Luxemburgo, aqui em Berlim, ligada ao partido Die Linke, que cedeu gentilmente a sua sede e deu todo o apoio técnico, mecânico, logístico para a realização desse encontro. Como você disse, o número de entidades presentes ou representadas chegou aos 80, gente de todos os cantos do mundo, até da Austrália, que chegaram aqui, né? E o encontro teve um grande sucesso, devido principalmente às propostas de organização que a equipe que se encarregou de organizar o encontro trouxe e pôs em prática. Eu disse que é um encontro difícil porque esse número de entidades que vem do mundo inteiro mostra que há uma grande heterogeneidade nela. São movimentos muito diferentes, alguns vêm das mesmas cidades, mas têm propostas alternativas, metodologias diferentes, mas tudo isso conseguiu ser unificado e convergir para um resultado bastante alentador que vai orientar as práticas da Fibra pelos próximos 2 anos, até o próximo encontro, quando ele se realizará em uma outra cidade aqui, provavelmente, digamos, aqui da Europa. Olha só, primeiro houve a definição de objetivos definidos pelo grupo e também depois de ações concretas a serem propostas para os diferentes coletivos, grupos, movimentos que participam da Fibra. Lembrando que a Fibra tem uma organização completamente horizontal, não tem uma executiva, não tem um presidente, não tem um secretário-geral, não tem esses papéis. Inclusive, a organização é definida a cada encontro que a Fibra vai realizar ou a cada ação que ela realiza. Os objetivos definidos foram 11. Refletir e divulgar o papel do Brasil na geopolítica mundial e conscientizar a comunidade internacional sobre o Brasil pós-golpe. Esse aqui foi um tema que atravessou todo o encontro. Lutar pela liberdade de Lula e de todos os presos e presas políticos do Brasil. Também houve a proposta de indicar Lula, que já está indicado ao Prêmio Nobel, ao Prêmio Sakharov, dado pelo Parlamento Europeu, a pessoas que se destacam na luta pela liberdade de expressão. Criar comitês Lula livre em todos os cantos. Consolidar a Fibra como plataforma de articulação internacional em contato com as comunidades e bandeiras locais. Isso é uma coisa muito importante, porque a Fibra reúne não só brasileiros e brasileiras, mas reúne também pessoas de outras nacionalidades que vivem nas cidades onde as entidades atuam, né? Então, esse vínculo, como por exemplo aqui na Europa com a questão dos refugiados, dos imigrantes, é muito importante, né? E cada objetivo desses tem uma série
de ações concretas propostas que vão desde a criação de bancos de dados até ações concretas como manifestações, organização de festival e encontros, etc. Também a defender intransigentemente os direitos humanos, denunciando todos os ataques às comunidades tradicionais, priorizar a luta contra o racismo, unindo, isso foi uma constante também no encontro, a junção entre fascismo e racismo, que é uma das características desse encontro em todos os países, não é só no Brasil, não. Fomentar ações de cultura e educação para a consciência política, ressalvando que nesse encontro houve oficinas culturais e artísticas muito importantes, inclusive com apresentações no local, no momento ali, números de dança, canto, um grupo apresentou cantos da ópera dos Três Vinténs de Brecht em alemão e português. Foi algo muito bonito e muito animador também, né? Dialogar com os diversos grupos e manifestações religiosas, isso é uma coisa muito importante, foi definido assim, sair da nossa bolha, não ficar só nós falando para nós, né? Mas como a questão religiosa também, repito, não só no Brasil é muito importante, procurar esse diálogo também. Ser um fórum permanente de solidariedade, volta esse tema, solidariedade internacional a migrantes, imigrantes, exilados e refugiados. Atuar em defesa do meio ambiente, esse é um tema assim, prioritário aqui na Europa e que está levando o governo de Bolsonaro a confrontos, inclusive, cada vez mais intensos. Por exemplo, hoje hoje 2 importantes jornais, revistas aqui da Alemanha, o prestigiado Der Spiegel e outro Die Zeit, lançaram editoriais exigindo que o governo alemão adote represálias contra o governo brasileiro pelas agressões constantes ao meio ambiente que ele vem patrocinando. Defender os direitos trabalhistas, a organização sindical e defender a democratização da mídia. O encontro foi muito importante. Como eu disse, o tema Lula livre mobilizou a pauta do encontro o tempo inteiro, também o tema Marielle presente, a exigência do esclarecimento do seu assassinato e também do motorista Anderson Gomes, que estava com ela naquele momento, além de todos os casos de violência que houve no Brasil. Sim. O encontro teve um ponto culminante ao final, né, que foi o da realização de uma passeata saindo da Fundação Rosa Luxemburgo em direção aos remanescentes do Muro de Berlim, na região ali perto, né? E lá, inclusive, foi lida, junto ao Muro de Berlim, foi assim, um acontecimento marcante, foi lida uma carta que o ex-presidente Lula dirigiu especificamente aos participantes deste encontro. Participaram também dele a Renata Souza, deputada pelo PSOL, deputada estadual pelo PSOL no Rio de Janeiro, Márcia Tiburi, professora universitária, filósofa, escritora, e Jean Willis, ex-deputado pelo PSOL, que estão agora vivendo fora do Brasil devido a ameaças que receberam. Breno Altman, do site Opera Mundi, Maria Dantas, que é uma brasileira de nascimento que tem cidadania espanhola e agora foi eleita deputada no Congresso espanhol, representando a Aliança Republicana de Esquerda da Catalunha. Participou também James Green, que é cidadão norte-americano e que criou nos Estados Unidos um movimento também de solidariedade à luta pela democracia no Brasil. Ressalto, aproveitando o tema das margaridas aí presentes, que também o movimento das margaridas foi lembrado, a solidariedade às margaridas, e ressalto também nesse encontro a participação muito intensa, muito importante das mulheres, embora eu também vou defender o meu peixe aqui, o meu tubarão, para não dizer minha sardinha, né? A participação dos homens também foi muito importante, obviamente. Mas a participação de todas e todos solidariamente foi uma coisa realmente marcante nesse encontro. Claro que, às vezes, existem divergências, questões a serem aplainadas, mas graças ao trabalho intenso da organização, tudo isso foi resolvido de maneira democrática e chegamos ao bom termo definindo essa série de objetivos. Eu vou ressaltar um aqui, para concluir pelo menos essa fase aqui de observações, que me parece muito importante e que aí do Brasil pode haver também uma participação muito importante. Veja só, não faz muito eu e um correligionário, um amigo meu aqui de Berlim, nós dirigimos uma carta
à organização Transparency International, que tem sede aqui em Berlim, que organiza um levantamento de corrupção no mundo inteiro, faz inclusive um ranking dos países dos menos corruptos, tidos para os mais corruptos, e que em 2016 premiou a Lava Jato, deu seu prêmio anual para a Lava Jato. Nós dirigimos uma carta dizendo, olha, na nossa opinião, a Transparency International, para manter sua credibilidade, deveria anular esse prêmio dado à Lava Jato, uma vez que existem indícios, provas contundentes, já graças às revelações da Vaza Jato, né, através do site The Intercept, que a Lava Jato usou a luta contra a conspiração como uma cortina de fumaça para uma conspiração de natureza política e, inclusive, cometeu diversas irregularidades, ilegalidades, violando leis nacionais e internacionais, violando a Constituição brasileira, violando o direito de cidadãos, inclusive do ex-presidente Lula, condenado para alijá-lo da disputa política. Vocês tiveram resposta sobre essa carta já ou ainda não? Pois então, qual não foi a nossa surpresa quando a Transparency International, através da sua assessoria, nos respondeu a carta, dizendo que, sim, eles estavam seguindo atentamente as denúncias e estavam seguindo a situação do Brasil. Foi uma resposta protocolar, porém atenciosa, dizendo que eles estavam seguindo as denúncias e estavam atentos à situação e também achavam que na luta contra a corrupção não se deveria recorrer também a elementos ou atividades corruptas e ilegalidades. Sim. Como eu disse, foi protocolar, mas foi atenciosa. De modo que agora, uma das deliberações da FIBRA é que organizações do mundo inteiro, inclusive aí do Brasil, de outros lugares, cidadãos e cidadãs do mundo inteiro, dirijam-se, é só entrar no site da Transparency International, buscar o lugar lá, contato, mas dirijam-se a ela. Nós vamos divulgar, inclusive, essas cartas que nós escrevemos como modelos. Sim. As pessoas podem escrever o que quiserem, né? Mas dirijam-se a ela fazendo a mesma exigência, dizendo claro que a Transparency, para manter a sua credibilidade, deveria cancelar o prêmio concedido à Lava Jato. E qualquer atualização sobre a carta, você passa para a gente. Flávio, muito obrigada pela sua participação e por trazer esse resumo do que foi o encontro da FIBRA. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.